caminho. Muito bem, vamos dar uma olhada em Doug Wilson, vamos analisar a mentalidade dele. A mentalidade desse movimento, do nacionalismo cristão, que gostaria de obrigar a nação a tornar-se cristã por meio de leis. Vamos ouvir o Doug Wilson contar-nos a sua opinião e vermos se isso está em harmonia com o que a Bíblia diz que aconteceria no fim ou não. O movimento se autodenomina nacionalista cristão e sua missão é transformar os Estados Unidos, na verdade o mundo, em um mundo cristão. O pastor sênior da Christ Church, Doug Wilson, não esconde suas crenças em Deus e em seu país. Eu gostaria de ver a minha cidade se tornar uma cidade cristã. Gostaria de ver o Estado, um Estado cristão. O meu país, um país cristão. Eu queria ver o mundo ser um mundo cristão. E agora as opiniões controversas de Wilson, como um nacionalista cristão, estão ganhando força, bem no centro de poder de nossa nação, com a recente inauguração de sua nova igreja e a participação do secretário de Defesa Pete Hegseth. Plantar uma igreja em Washington é parte da sua missão para transformar o nosso país em uma nação cristã? Sim, toda sociedade é uma sociedade teocrática. A única diferença é quem é o Deus de cada uma. Em uma democracia secular, seria Demos, o povo. Em uma república cristã, seria Cristo. O que você diria para um muçulmano que está nos assistindo e que pergunte por que a sua visão é menor do que a minha? Por que o seu Deus é menor do que o meu? Veja, se eu fosse para a Arábia Saudita, eu teria que me submeter às regras do Deus dele. Você disse agora há pouco que quer que o mundo seja cristão. Sim. Então você quer suplantar a religião deles com a sua? Sim, por meios pacíficos, compartilhando o Evangelho. Mas ainda há muito trabalho a fazer. Eu acredito que estamos trabalhando em um pedacinho pequeno do mundo. Wilson faz parte do movimento nacionalista cristão mais amplo que está fazendo incursões com a administração Trump, ou a criação de novo escritório de religião liderado por evangélicos, a pastora Paula White Cain. Pessoas são vistas do lado de fora da Casa Branca, orando e falando em línguas. Estamos no solo da Casa Branca e declaramos sua palavra. E agora há um culto de oração mensal no Pentágono iniciado por Hegseth, a conexão de mais alto nível de Wilson com o governo Trump. Não está vinculado a uma organização, mas é o tipo de coisa que adoraríamos que acontecesse. Muito bem, então isso foi apenas um vídeo de 2 minutos para que as pessoas entendessem a mentalidade nacionalista cristã. E eles falaram sobre esse escritório de fé, do qual falamos, que tem a Paula White Cain como chefe desse negócio. E veja, nós não vamos medir palavras aqui. O cristianismo de Paula White é a versão demoníaca do cristianismo, dizendo que onde ela pisa torna-se solo sagrado e que agora a Casa Branca é o solo sagrado porque ela está lá. Essa é uma mentalidade muito pentecostal evangélica que está permeando todos os corredores da Casa Branca, até mesmo na Suprema Corte, no Congresso e na Câmara. Eles agora estão cheios desse tipo de nacionalismo cristão, essa ideologia sionista que abordamos detalhadamente. E o objetivo é cristianizar o mundo inteiro. O governo agora tem essa visão de que eles precisam proteger essa ideologia específica. Bom, como cristãos, você pensaria que a gente apoiaria isso, mas não é a favor disso que a Bíblia nos diz para lutarmos. Não, de jeito nenhum. Na verdade, quando eu estava assistindo esse vídeo, eu meditei no que ele disse. Foi uma declaração nada convencional de se fazer. Ela meio que chama sua atenção. Ele diz que todo o governo da Terra é uma teocracia. E ele menciona que é assim, porque se não é Deus, na verdade, é Demo, que é o homem. E isso é interessante, porque é exatamente o Rei do Norte e a ideologia do Rei do Sul sendo colocada em prática. Você tem o humanismo secular como Rei do Sul, e agora o Rei do Norte está em ascensão. E não há nada que o impeça em sua jornada final, como vemos no final do capítulo 11 de Daniel. Então o que está acontecendo agora é que o nacionalismo cristão eventualmente se tornará a síntese de tudo, que é o globalismo cristão. Sim, e quando realmente olhamos para os versículos da Bíblia, que descrevem em grande detalhe o que acontece no fim dos tempos, isso me faz pensar, será que o Doug Wilson e os outros nacionalistas cristãos estão realmente considerando qual será o último estado do mundo? Tipo, se eles forem bem-sucedidos e o mundo inteiro for convertido, será que isso bate com a descrição da Bíblia? É assim que a Bíblia diz que o mundo estaria no fim? Será que todo mundo estaria uma maravilha? Vamos ver uns versos aqui. Apocalipse 18:3. Pois todas as nações beberam do vinho da ira da fornicação. Que vinho é esse que está deixando todos bêbados? As mentiras de Satanás. São falsas doutrinas. Todas essas mentiras que agora compõem a sua igreja e todos os reis da terra que se prostituíram com ela. Então, é um mundo único, todas as nações embriagadas com falsas doutrinas. Apocalipse 16:14. E essas falsas doutrinas vão aos reis da terra e do mundo inteiro. E mais uma vez, o mundo inteiro está envolvido.
como Doug Wilson estava dizendo. E esses têm o mesmo intento, entregarão seu poder e autoridade à besta. Isso daí é no fim dos tempos. Eu não acho que ninguém diria que isso aí já passou. E temos aqui Apocalipse 13:3, e todo mundo se maravilhou após a besta. Então, mais uma vez, se o Doug conseguir o que ele quer, o mundo inteiro se converter, isso, na verdade, estará em harmonia com o que a Bíblia diz. Porque, de fato, a Bíblia diz que haverá uma conversão do mundo inteiro em cima de algo. Veja, foi-lhe dado poder sobre toda tribo e línguas, nações, e todos os que habitam sobre a terra o adorarão. E ele exerce todo o poder da primeira besta diante dele. Eu perguntaria ao pastor Doug, que poder é esse, no final do tempo, que todo mundo agora está adorando? Se você está trabalhando para montar igrejas em Washington, e você sabe que está tentando converter o mundo inteiro, como você concilia isso com o estado que a Bíblia diz que o mundo estaria no fim dos tempos? No vídeo que você mencionou, que o Heritage and Hope fez em conjunto com o Clash of Minds, com o Walter e o Martin, e mais uma vez, é um ótimo programa para vocês assistirem. Houve um ponto muito importante lá que o Walter levantou. Ele desafiou o pastor Doug Wilson dizendo que isso é uma falsa compreensão do milênio. Porque é exatamente o que é. Todos esses versos que você acabou de alinhar perfeitamente descrevem o que está acontecendo agora dentro do nacionalismo cristão e que vai se concretizar. Mas a razão pela qual eles não veem nisso é que eles enxergam o milênio como um período em que eles vão trazer o reino de Cristo a essa terra. Quando Cristo voltar, ele vai basicamente endossar o que eles já conseguiram aqui, para começar um reino de paz de 1000 anos com a humanidade, graças aos esforços desse pessoal. Mas não é isso que a Bíblia diz. É semelhante a 1844, quando todos pensavam que a purificação do santuário era a segunda vinda, e devido a isso, não entenderam o que estava realmente acontecendo. Eu acho que a mesma coisa está acontecendo agora na história. Há uma falsa ideia, uma falsa doutrina, uma mentira que Satanás consolidou, criou raízes e está causando cegueira, impedindo que eles vejam o que realmente a Bíblia diz que aconteceria no final. Sim, eu acho que o que falta neste poder evangélico, no poder nacionalista, é a capacidade de articular cada uma dessas linguagens proféticas de maneira visual que nós estamos observando. Porque se isso de fato acabar no milênio, e digamos que essa é a justificação deles, converter o mundo inteiro, né? Mas aí, quando que essa falsa unificação vai acontecer? Sob que bandeira isso acontece? Porque seria um sistema mundial religioso não cristão? Porque à medida que avançamos, vemos isso repetidamente. A Bíblia indica que haveria um sistema de aparência cristã falsa que seria o verdadeiro inimigo. Veja o que diz Apocalipse 12:17. Nós sabemos que o dragão é Satanás. E ele ainda assim pode ser relacionado ao romanismo pagão, que depois se transformou em Roma cristã papal, que vemos hoje, né? Então, este poder, esse falso poder, lutaria contra a descendência da mulher, faria guerra contra ela. E a palavra remanescente já implica que será um pequeno grupo de pessoas. Mas algumas pessoas disseram nos comentários que remanescente não significa pequeno, mas não é isso. Significa que, assim como no tempo de Elias, quando a maioria dos profetas eram profetas de Baal, ele achou que era o único fiel a Deus. Mas não é, Deus disse a ele que ainda havia os 7.000. Agora, o que eram esses 7.000 em comparação a todo o povo apostatado da época, certo? Era um número pequeno. Era um número pequeno, e se formos a Apocalipse 16, na descrição das pragas, há um pequeno interlúdio ali, onde você tem os espíritos malignos aparecendo como rãs, saindo da boca da besta, do dragão, do falso profeta. E isso é para o mundo inteiro. Então, se a sua intenção é transformar o mundo inteiro em cristão nessa terra, durante esse suposto milênio, você está, na verdade, liderando este movimento descrito em Apocalipse 16. É um movimento demoníaco. De fato, ele é. E é por isso que ele diz que o estado desse sistema, no final, seria cheio de demônios.